Olá, Jovem Advocacia, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu me chamo Carla, sou jovem advogada, atuante no Previdenciário há mais ou menos um ano. O nosso tema do podcast de hoje será a construção de autoridade para o jovem advogado. Para apresentar esse podcast comigo, tenho a doutora Joana Vasconcelos. Boa noite, é um prazer estar aqui. Sou jovem advogada, pós-graduanda em Direito Previdenciário e estou aqui para aprender muito também. Para o nosso podcast de hoje, convidamos o professor e advogado Horácio Neiva. Vou ler um pouquinho, vou pegar minha colinha para ler um pouco do currículo tão extenso dele. Eu mandei um resumido aí. Horácio Neiva é advogado e professor, doutor e mestre em Direito pela USP, bacharel em Direito pela UFP, coordenador do curso de Direito do ICEV, advogado com atuação na área de Direito Eleitoral e Agrário. É um prazer, muito boa noite e obrigada por estar aqui conosco. Boa noite, Carla. Boa noite, Joana. Obrigado pelo convite. Horácio, vamos começar aqui um pouco do nosso podcast lhe questionando, sobre o seu currículo. É muito impressionante, você tem doutorado, tem mestrado e também tem a atuação como advogado e professor. Como você vê a importância da construção de autoridade para o jovem advogado que agora que está começando a sua carreira? Eu acho, esse é um ponto curioso e eu acho interessante a gente conversar, principalmente para quem está iniciando a carreira. Quando a gente é advogado, e no início, quando eu fui fazer mestrado, eu não queria necessariamente advogar, né? A advocacia surgiu para mim depois, quando eu voltei de São Paulo, né? Voltei com a intenção de ser professor, surgiu a oportunidade de começar a advogar, eu comecei, né? Então não foi exatamente uma coisa muito planejada, né? Isso, não dá para eu dizer que foi. Então, o mestrado, propriamente, quando eu fui fazer o mestrado, eu não fui com a intenção de que isso me gerasse um retorno como advogado. O doutorado foi diferente, porque eu já estava, quando concluí o mestrado, engajado na advocacia. A advocacia já era a minha atividade principal, e eu fui fazer o doutorado porque eu acreditava que, primeiro, eu tinha um interesse acadêmico, segundo, que aquilo ia agregar no tipo de profissional que eu quero ser, né? Essa sempre foi a minha lógica. Porque o que eu vejo hoje é assim, quais são as preocupações do advogado quando ele se forma, né? Vocês são jovens, possivelmente devem ter essa mesma preocupação. Você quer saber qual a área que você vai atuar. Primeira pergunta que você quer fazer. E aí, o que acontece muitas vezes é que a gente sai da faculdade com a ideia de a disciplina que eu gostei é a disciplina que eu vou atuar, né? Então, se eu gostei de direito penal, eu vou atuar no direito penal. Só que essa é uma escolha meio problemática, porque é o seguinte: a disciplina que você gosta não é necessariamente aquilo que você vai conseguir mercado, aquilo que você vai conseguir cliente, aquilo que você vai conseguir se destacar. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando você sai e você precisa de cliente, você não é nada, você tem um título de graduação, né? E se a gente pegar, por exemplo, a quantidade de advogados que a gente tem, é muito difícil você pensar, por exemplo, assim, o que é que eu tenho que o meu colega que atua na mesma área não tem? Essa é a pergunta que eu acho que todo mundo tem que fazer, né? O que é que você... Imagina um cliente que está em dúvida entre 3 advogados. Por que ele vai lhe contratar e não vai contratar os outros 2 advogados? O que é que você vai fazer de diferente? Talvez você não faça nada de diferente, né? Vocês atuam no previdenciário, pode ser que vocês consigam, sei lá, mais rápido, tenham algum acesso, algum contato, mas o processo em si, ele é muito similar, independente de quem seja você. Obviamente o cliente não tem exatamente essa ideia, mas na prática é a mesma coisa. Então, o que é que de fato você tem para oferecer? Você só tem a sua imagem, você só tem o tipo de profissional que você projeta na outra pessoa. Então, 3 pessoas, ele procura os 3 advogados. Obviamente existem diferenças, né? Você, por exemplo, você oferece um atendimento mais cuidadoso, você é uma pessoa que dá um retorno mais rápido para ele, isso vai fazer diferença, mas imagina que todo mundo faça a mesma coisa, né? O que é que você vai ter de diferente que o outro não vai ter? Então, essa preocupação com a imagem, não só a imagem estética, essas coisas, mas a imagem de profissional que você quer ser, eu sempre tive essa preocupação e eu acho que é uma preocupação que a pessoa precisa ter. Por exemplo, por que você vai fazer uma especialização? Você pode querer fazer uma especialização para você aprender, mas você tem que entender também que a especialização não é só para você aprender aquele assunto. Ela é também para você acrescentar algo na sua
personalidade profissional. Você não é só mais a Joana, você é a Joana que tem especialização nessa área. Isso muda. Então não é que ele necessariamente, ela tem especialização, ela sabe mais do que os outros. Não. É porque ele vai entender que ela se dedicou mais ao estudo, que ela tem algum tipo de preocupação com o desenvolvimento pessoal dela, que ela é uma pessoa que tem mais cuidado com a profissão, que ela procurou se especializar. Então não é necessariamente o conhecimento que o cara está comprando, é mais esses outros marcadores que a imagem que você transmite passam para as pessoas, né? Então esse é por conta desses marcadores que coisas como especialização, mestrado, doutorado, às vezes são importantes, e eu acho que ainda são subvalorizados no mercado que a gente tem, principalmente aqui no Piauí, né? Nesse mesmo sentido, gostaríamos que o senhor compartilhasse conosco um pouco sobre a sua própria jornada na advocacia, especialmente relacionada às áreas que o senhor atua, que é direito eleitoral e agrário. Assim, primeiro, eu sempre gosto de falar da minha própria trajetória, não porque eu acho que seja uma trajetória muito exemplar, né? Pelo contrário, é porque eu acho que eu vejo muita gente que tem muita angústia na vida porque você faz um plano de carreira e o seu plano de carreira às vezes não segue exatamente o que você estava pensando. Então, o que é que aconteceu comigo? Quando eu estava na faculdade, no final da faculdade, eu estava meio em dúvida do que é que eu ia fazer, né? Aí, o que é que eu resolvi, pensei na minha cabeça? Primeiro, eu fui fazer um concurso de analista do TRE, né? E esse concurso ele é importante na minha trajetória. E aí, eu fiquei, tipo assim, numa posição, sei lá, 30º, 29º, né? E eu pensei assim, tinham 15 vagas, vai surgir mais umas 15, eu vou ser chamado. Paralelo a isso, eu já queria seguir alguma carreira acadêmica. Então, qual foi a minha lógica? Não, agora que eu estou meio que livre, porque eu estou numa posição razoável num concurso aí, eu vou fazer mestrado. Quando eu voltar, na pior das hipóteses, eu sou chamado no concurso. E aí, minha vida está um pouco mais encaminhada. E eu sempre tive essa paixão por dar aula, por estudar, né, por procurar esse tipo de coisa. Então, eu resolvi fazer mestrado. Aí eu fui procurar fazer mestrado onde eu achava que tinha um professor que pudesse me orientar no que eu estudava. E era lá na Faculdade de Direito da USP, né? Então eu fiz a seleção lá, passei, me mudei para São Paulo, comecei a pagar os créditos e tal. Quando eu terminei de pagar os créditos, que demorou mais ou menos um ano, eu voltei para Teresina. Mais uma vez com a missão de dar aula, estudar e escrever minha dissertação. Minha irmã engravidou, minha irmã, que era sócia do escritório, engravidou. E aí ela perguntou, Horácio, tu não quer vir aqui meio período para me ajudar nessa transição? Que eu tô precisando, né? Confio em ti. Eu já pegava algum outro caso que me passavam lá no escritório, eventualmente. Aí eu fui, pegava meio período, eu trabalhava meio período de manhã e escrevia minha dissertação à tarde. E aí eu lembro que eu recebia mais ou menos, era R$900 por mês, nesse começo. E aí comecei a pegar alguns processos eram muito instigantes, né, que eu pegava e tal, me chamava muita atenção. Lembro muito um dos primeiros processos que eu peguei, que era uma moça que tinha perdido uma serventia extrajudicial, então era um processo administrativo super complexo, que envolvia questões registrais que eu nunca tinha estudado e tal, questões disciplinares. Eu comecei a me interessar por aquilo, né, Eu usei na advocacia mais ou menos o mesmo tipo de mentalidade que eu tinha no mestrado, ou seja, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou escrever, eu vou tentar construir meus argumentos de maneira mais clara e tal, desenvolver uma questão complexa e tal. Daí esses casos foram começando a surgir, né? Obviamente, meu caso tem uma particularidade, porque minha irmã e meu tio são advogados e já tinham escritório, então eu sempre faço essa ressalva, que não dá para você necessariamente pegar o meu exemplo como modelo, né? Mas esses casos foram pegando e tal. Eu comecei a ficar indo, comecei a dar aula na Nova FAP, né? Fui professor da Carla, como a gente estava comentando. Mas mesmo quando eu comecei a dar aula, o que me instigava intelectualmente ainda era a advocacia. E ela também, à medida que eu me dedicava mais a ela também me dava mais retorno. Tanto retorno intelectual, que eu achava interessante, quanto retorno financeiro. E aí eu fui seguindo nisso. Quando eu resolvi fazer doutorado, eu já fiz o doutorado no esquema assim. Eu viajava segunda-feira de madrugada para São Paulo, 3 horas da manhã, saía de Teresina. Chegava em São Paulo 6 horas, pegava um Uber de Guarulhos lá pro Largo São Francisco. Eu chegava no Largo São Francisco 8 horas, minha aula começava 9, então eu só tinha tempo de tomar café e assistir a aula. Assistia a aula de 9 a 1 da tarde, almoçava
ia no hotel, tomava banho e voltava para assistir aula de 5 às 9 da noite. Voltava pro hotel, dormia. No outro dia, eu tinha que sair do hotel que ficava perto ali na República, em São Paulo, e ia lá pro Butantã, longe pra Dedéu. Assistia aula de 8 da manhã a 1 da tarde. Pegava um Uber da faculdade, direto, da Faculdade de Filosofia, e ia direto pra Guarulhos, porque eu pegava o voo pra voltar pra Teresina 3h30 da tarde. Eu voltava pra Teresina. Às vezes, eu chegava em Teresina 6h30, passava no escritório e ia pra casa. Quarta-feira, quarta e quinta, eu trabalhava direto no escritório. Sexta, eu dava aula na Nova FAP de 8 da manhã às 8 da noite. Então, esse era o meu ritmo. E eu fiz isso justamente porque a advocacia estava me dando retorno e eu não queria perder isso, né? Que foi uma decisão acertada que eu fiz na minha vida. Mas essa história toda é só para mostrar o seguinte: o plano às vezes não encaixa, né? A vida vai lhe dando ali, você tem que ir se adaptando. A única coisa que eu mantive ao longo de tudo isso, porque eu quero fazer mestrado, doutorado, quero dar aula, tentei estudar para concurso até de carreira diplomática, um monte de coisa. A única coisa que se manteve constante foi o meu desejo de, assim, a minha paixão por estudar, por pesquisar, por descobrir coisas novas. Isso permaneceu em todas as áreas que eu fiz. E aí dentro do escritório, obviamente, à medida que eu fui atuando, pegando casos que eram mais complexos, etc., comecei a atuar nos setores do escritório, que eram setores mais estratégicos, que são tanto o eleitoral, que é um carro-chefe lá do escritório com Raimundo Júnior, e também na parte do direito agrário, em conflitos fundiários, ações possessórias, regularização fundiária, né? Que são demandas que acabam exigindo um pouco mais de tempo, de dedicação para aquilo, né? Aquela demanda que você pega no volume, né? Que às vezes você advoga tentando ganhar dinheiro pegando muitos casos, ou então você advoga tentando pegar um caso que é o caso da sua vida, né? Então, acabaram que esses casos mais complexos foram os casos que eu comecei a atuar e tive a oportunidade de conseguir me especializar mais neles, né? Foi uma especialização na prática, não foi a questão acadêmica, né? Eu não tenho nem especialização em eleitoral formal, que eu digo, na pós-graduação, nem agrário, mas tenho 10 anos de atuação nisso e tenho a minha formação acadêmica, que eu acho que eu levo para esses outros setores, né? Então, assim, não dá muito a pessoa terminou, saiu da graduação. Se eu fosse dizer o seguinte, qual é o plano para você sair da graduação? Se fosse seguir minha trajetória, o plano é você não ter um plano, porque se você tiver, possivelmente você será frustrado, né? Acho que as coisas acontecem mais naturalmente, com um pouco de paciência, né? Mas aproveitando, né, que a gente está falando sobre isso, sobre mestrado e doutorado, a gente que é jovem advogado, assim que sai da faculdade, a gente já procura, tem que fazer uma pós-graduação. Você acha que é essencial você sair da faculdade já ter essa preocupação? Como também o mestrado e o doutorado, ele é algo obrigatório para a gente ter a nossa construção de autoridade, porque essa é uma visão limitada, mas a gente como jovem advogado tem esse receio, né, de eu não tenho um mestrado, não tenho um doutorado, será se eu tenho uma autoridade que vai poder me levar, né, por exemplo, para palestrar daqui a algum tempo, para ser reconhecido como um grande advogado? Você acha que é nesse sentido? Assim, eu acho que o mestrado, doutorado e especializações, eles podem ser úteis. Eu não acho que eles são indispensáveis, né? Isso é um ponto. Primeiro, qual é o conselho que eu dou, em geral, para as pessoas que me perguntam isso? Você tem que avaliar a sua própria realidade, né? Esse é o primeiro passo. Se você, por exemplo, tem condição de passar um ano estudando, eu tive essa condição. Às vezes a pessoa não tem. Às vezes você saiu da graduação, está endividado, tem que botar aí a mão na massa e dar um jeito. Então, eu não vou dizer para essa pessoa o seguinte, não, passe 2 anos estudando, fazendo mestrado, que isso vai, no futuro, lhe trazer. No futuro, pode ser que no futuro traga, mas a pessoa tem uma preocupação no presente, então ela precisa lidar com a preocupação dela no presente, né? Então, não vou dizer que todo mundo tem que seguir essa trajetória, né? Então, você, primeiro, avalie sua realidade. Segundo, mestrado, doutorado e especializações, eles são estratégias para você gerar autoridade para você. Estratégias. O que é que eu quero dizer com isso? Que o seu objetivo, que você quer, é trazer autoridade para sua imagem. Uma forma de você fazer isso é fazer especialização, mestrado, doutorado. Mas não é a única forma que existe. Como é que você pode tentar fazer isso de outras formas?
Você pode tentar fazer isso sem, né? Por exemplo, eu já preciso começar a advogar, já preciso pegar meus casos, mesmo aí vou pegar o que vai aparecendo, porque você precisa pagar suas contas, né? Mas você, por exemplo, pode fazer cursos curtos, você pode dedicar-se mais a estudar, ao estudo e projetar isso nas pessoas. É importante, por exemplo, a gente segue as pessoas no Instagram, eu gosto de separar as pessoas que eu sigo em duas, né? A gente segue pessoas que mostram resultados e a gente segue pessoas que mostram processos ou trajetórias. Pessoas que estão compartilhando a vida que elas estão levando e pessoas que só estão compartilhando o resultado que elas estão conquistando. Mas você não sabe como é que ela chegou até lá. Ela só está dizendo que está ganhando muito dinheiro e tarará, tarará, tarará. E tem a outra pessoa que está dizendo, gente, ó, tô fazendo isso aqui, tô testando isso, tô estudando isso, tô lendo isso, tô vendo isso aqui, tô fazendo esse curso e tal. Essa outra pessoa é a que eu gosto de seguir. Porque eu acho melhor você ver a realidade de alguém que está passando pelo processo que você está passando do que aquela outra coisa. Então você pode, por exemplo, enquanto está fazendo isso, se dedicar ao estudo. Você pode se dedicar, por exemplo, a participar de grupos de pesquisa, que às vezes são abertos nas universidades, você não precisa necessariamente fazer mestrado para isso. Você pode participar de eventos, de congressos, principalmente congressos, não esses grandes congressos jurídicos, mas às vezes congressos que são mais acadêmicos. Converse com as pessoas. Esse conversar com as pessoas é impressionante como as pessoas não valorizam isso. Por exemplo, eu consegui acesso ao meu orientador para tentar uma vaga com ele na USP, porque eu mandei um monte de e-mail para ele. Eu mandava e-mail, professor, sou aqui do Piauí, não lhe conheço, tô aqui sozinho, não tem ninguém para me orientar, eu leio isso aqui, eu adoro o seu trabalho, eu queria que o senhor me desse alguma orientação. Mandei e-mail, não só para ele, mandei para várias pessoas. Ele me respondeu. E ele me respondeu, me deu dica, me convidou para ir lá em São Paulo, me convidou para assistir uma aula dele. Isso antes de eu começar o mestrado. Então, assim, às vezes, você consegue começar a projetar essa imagem sem necessariamente você seguir esse caminho formal, a partir do tipo de coisa que você se dedica. Mas, obviamente, você não pode achar que você vai ter essa autoridade no começo. Eu acho que a melhor forma do advogado, por exemplo, eu vou falar do jovem advogado, que é aquele que tem 1 ano de formação. A melhor forma dele se apresentar, ele tem que se apresentar como uma pessoa que é estudiosa. Ele não vai se apresentar como uma pessoa que tem autoridade, porque ele não tem. Não tem como ele dizer que você... meu Deus, eu acabei de me formar, eu já tenho autoridade. Mas você pode passar uma outra imagem, que é uma imagem que também vai trazer dividendos para você, que é a imagem de uma pessoa que é dedicada, em inglês a gente chama, dedicada ao seu craft, né? O craft é como se fosse a sua habilidade, sabe? A sua expertise, ao seu métier. Esse é o que a gente chama o craft, né? Então, você nesse ano que você tirou, você tem que ser uma pessoa que é dedicada, que se apresenta como alguém que é dedicado a isso. Como é que você se apresenta? Uma pessoa que está constantemente participando de eventos acadêmicos, que está conversando com pessoas mais experientes, com perguntas pertinentes. Não é chegar ao seguinte, eu vou conversar aqui com fulano, como é que eu ganho dinheiro? A pergunta não é essa. Você tem que chegar ao seguinte, cara, eu tô com uma dúvida aqui, eu não sei se cabe agravo de instrumento de decisão que indefere exceção de pré-executividade. Aí você estudou, você tem essa dúvida, você vai chegar para a pessoa mais experiente e perguntar. Pode ser que a pessoa mais experiente não saiba nem o que é isso, mas ela vai perceber que você é alguém que conhece daquele tema. E tirar esse tempo também, às vezes, para se dedicar a certas habilidades muito básicas. Por exemplo, escrever bem. Eu, por exemplo, lá no escritório, a gente tem muitos advogados em início de carreira, a gente recebe muito currículo, faz entrevista. Uma das coisas que você percebe no sujeito, assim, esse aqui, eu boto fé que vai dar certo. Sabe por quê? Porque ele escreve bem. Não é porque ele conhece processo, conhece não sei o que lá. Ele escreve bem. Hoje em dia, isso não está relacionado à advocacia, está relacionado a como muitas empresas, mesmo de negócio, contratam as pessoas. Elas não estão interessadas, por exemplo, necessariamente, a Carla, ela estudou nessa universidade, ela fez isso. Elas vão estar interessadas no seguinte, o que é que a Carla faz no tempo livre dela? Isso é uma pergunta muito comum que hoje os recrutadores de empresas fazem. Carla, o que é que tu faz no teu tempo livre? No meu tempo livre eu gosto de beber, ir pra festa. Todo mundo gosta, né? Obviamente. Mas eu tô dizendo, o que você tem que passar pra essa pessoa não, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de ir pro cinema, eu gosto de fazer... Porque isso vai dar a ideia pra essa pessoa que você é alguém dedicado ao aprendizado. Isso, eu acho que a autoridade que o jovem advogado tem que passar é a autoridade de um cara que é muito dedicado a aprender muita coisa. E ele passa isso justamente
sendo essa pessoa curiosa, interessada, que se dedica a essas habilidades que eu chamo habilidades fundamentais, né? Por exemplo, sendo previdenciário não é uma habilidade fundamental. Eu não sei nada de previdenciário, por exemplo. E eu acho que tem muito advogado que não sabe. Mas eu acho que todo advogado precisa saber escrever bem, ele precisa saber se expressar bem, ele precisa conhecer um pouco de lógica para concatenar argumentos, ele precisa ser alguém que seja criativo. Por exemplo, você pega um caso super difícil, como é que você vai tirar uma tese dali para você defender e sustentar num caso complexo? Como é que você vai tirar? Você tem que ser uma pessoa criativa. Então essas habilidades, elas vão gerar dividendos. E eu acho que essa imagem do advogado no início de carreira, ele pode tentar fingir que é um sujeito já de sucesso. Tem muita gente que faz isso, né? Começa a vender aí coisa que às vezes não tem. Eu acho que isso pode dar retorno assim imediato, mas não dá retorno no longo prazo. Ou você pode, é o que eu digo, abraçar a jornada, sabe? Abraçar que você está no início da carreira, mas eu sou uma pessoa que, das que estão no início de carreira, eu sou a melhor delas. Não é que você, por exemplo, você não tem mestrado e doutorado, então, em termos de autoridade acadêmica, eu tenho mais do que vocês. Mas vocês podem dizer o seguinte, mas eu sou uma advogada melhor do que você era quando você tinha 1 ano de carreira. Então, às vezes a competição que você fica pensando é a competição comigo, que tenho 10 anos de carreira, ou com o Raimundo Júnior, que tem 20, ou com o William Guimarães, que tem 30. Mas talvez a concorrência de você é com quem se formou comigo, o que é que essa pessoa está fazendo? O que é que eu estou fazendo de diferente em relação a essa pessoa? Às vezes, a gente tem que pensar em... A autoridade não é uma coisa assim, ou você tem ou você não tem. Você pode ter mais ou menos autoridade, você pode ter autoridade em relação a alguém, em relação a um grupo. Então vocês, por exemplo, vocês estão aqui, estão se dedicando a um podcast, se prepararam, fizeram tudo isso aqui. Possivelmente tem colegas de vocês que não estão fazendo isso, não estão se dedicando a se mostrarem, se apresentarem, se mostrarem com pessoas dedicadas. Às vezes eu acho que ter essa perspectiva de que, primeiro, as coisas acontecem dentro de um processo, elas demoram. Segundo, não adianta você querer se comparar com uma pessoa que tem 10, 15, 20, 30 anos. Mas você pode se comparar com quem tem 1 ano. E contra quem tem 1 ano de carreira, eu quero me destacar em relação a ela. Como é que eu me destaco? Em 1 ano tu não vai conseguir, Carla, ter um mestrado. Porque não tem mestrado de 1 ano. Então não dá pra tu dizer. Então só dá pra eu ter autoridade se eu fizer o mestrado, mas dá pra você ter autoridade agora. Sabe? Como é que você vai ter autoridade agora? É se você se mostrar uma pessoa interessada, cuidadosa, que tem curiosidade, que tem habilidades de aprendizado rápido, do tipo, se eu te contratar, tu diz que trabalha previdenciário no criminal, lá no escritório a gente trabalha com eleitoral. Se eu te contratar para ir trabalhar com eleitoral, será que tu vai aprender rápido isso? Tem gente que aprende rápido, não é porque já estudou direito eleitoral na faculdade, é porque é uma pessoa que sabe ler que eu digo, ler com cuidado, ler analiticamente, estudar, tomar notas, pesquisar um assunto, saber como é que eu encontro uma jurisprudência que é relevante, não é aquela pesquisa tola do Jus Brasil, saber escrever bem, saber construir um argumento, saber se preparar para fazer uma audiência, ter os pontos todos preparados. Essas habilidades servem para previdenciário, para criminal, para civil, para eleitoral, para qualquer área. Então, eu acho, e isso é uma coisa que eu tenho falado bastante, principalmente assim, uso muito o Instagram para falar disso, né? Nós temos que pensar, assim, voltar para essa ideia dessas habilidades fundamentais que as pessoas têm que ter. É a partir daí que você constrói sua autoridade. Depois, você se especializa. Aí você vai ver se é previdenciário, se é civil, que eu vou especializar. Mas se você aprender isso, se comunicar bem, construir argumentos, escrever bem, se expressar bem, ser curioso, ser criativo, isso você vai levar para qualquer área que você queira. Super interessante, porque é um ponto que acaba que a gente não ouve muito, seguindo essa linha de raciocínio, né? Uhum. Muito interessante. O networking é frequentemente citado como sendo crucial para ter sucesso na carreira. E que conselhos você daria para os jovens advogados que desejam expandir essa rede de contatos e, consequentemente, criar mais oportunidades de carreira? Eu já falei um pouco disso e eu costumo falar isso para os meus alunos. Não falei para cá porque eu fui professor dela muito no começo, então eu falo em geral com os alunos de 8º, 9º e 10º, que é o seguinte: quem é a primeira pessoa que um estudante ele pode fazer networking? Primeira mesmo. Quem é aquela assim, eu sei que networking é importante na minha vida. Quem é a primeira pessoa com quem eu vou tentar exercer essa habilidade? É o seu professor, né? Sim. É só você pensar.
E eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, por exemplo, se vocês forem bater lá no escritório pedindo emprego, vocês se sentiriam, assim, orgulhosos do que vocês me mostraram como alunos? Ou será que, por exemplo, você era um cara que prestava atenção, tava nem aí e tal, pescava na prova, que o professor sabe quando o cara tá pescando, não levava nada com nada, era tudo na maciota, levava tudo na valsa, aí chega lá se formou e vai deixar o currículo pra mim. Você se sentiria orgulhoso disso? Sabe por que você não se sente? É porque quando você fez isso, você não fez network com o seu professor. Porque você fazer networking é você se conectar com as pessoas, mostrando pra elas a melhor versão que você tem. Networking... As relações humanas, elas podem surgir de várias formas. Você pode arrumar um cliente, por exemplo, você foi numa festa, encontrou uma pessoa, conversou, trocou contato e surgiu ali um processo, surgiu um cliente. É óbvio que pode surgir. Mas isso não é exatamente o network, isso são as relações humanas, né? A casualidade das relações humanas. Networking é você, de forma intencional, de forma deliberada, começar a criar relações com as pessoas, para dali surgirem oportunidades de negócio. Com quem que os advogados podem fazer networking? Com outros advogados. Isso é importante. Eu vejo muita gente que pensa a advocacia de uma maneira muito... num viés muito da concorrência, sabe? Então, se eu sou um advogado da área previdenciária, um colega meu previdenciarista, ele é, em primeiro lugar, um concorrente meu, né? Ele é um concorrente meu. E se ele é um concorrente meu, eu não quero ter relação com ele. Mas aí você pode pensar, às vezes seu colega previdenciarista, ele está com muito processo, porque ele conseguiu um excelente ali, canal de captação de clientes, e ele não está conseguindo dar conta. E aí ele vai, ao invés dele ficar cuidando daquilo, não, eu vou passar para Carla, e aí a gente divide aqui os honorários. Veja, vocês são da mesma área, e ele pensou em você não como um concorrente, mas como uma pessoa que vai permitir que ele alavanque o próprio negócio dele. Porque ele vai estar ganhando dinheiro sem ele precisar trabalhar. Ele fez uma parceria com você. E você que está sem cliente também vai ganhar, porque surgiu justamente um cliente. Então, o networking que nós, advogados, fazemos é muito a nossa relação com outros profissionais, com colegas que surgem durante a nossa trajetória. E a forma como você se apresenta para ele, o tipo de pessoa que você mostra é a base do networking. Por exemplo, eu participei de um evento e tal, sei lá, vocês participaram de um evento eleitoral. Não é a área de vocês, é a minha área, mas vocês estão começando querendo atuar nessa área. Vocês participaram desse evento, por exemplo. Aí foram lá, participaram, foram embora. Tiraram uma foto, sei lá, conversaram com a pessoa e pronto, ficou por isso mesmo, certo? Quando chegar em agosto, que todos os escritórios que atuam na área contratam muitos advogados para trabalharem nas eleições, que é uma oportunidade boa para quem está precisando ali às vezes de dinheiro, eu não vou lembrar de vocês, porque afinal de contas não criou uma relação a partir daquilo ali. Mas se você, por exemplo, durante o evento, sei lá, você fez uma pergunta, depois você chamou uma pessoa, conversou com ela, falou, mas obviamente estando preparado para isso. O network não é chegar assim, vamos tirar uma foto, gente, adorei você. Não, o networking é, se eu vou para o evento eleitoral, eu vejo a lista dos temas, eu vou me preparar antes e eu vou chegar lá para aquelas pessoas e vou fazer perguntas pertinentes, vou conversar com elas, vou levantar um tema relevante. É você entender que o networking, as pessoas acham que networking eu falo bem, eu me expresso, sou expressiva, eu me dou bem, aí eu sou muito tímido, não consigo fazer. Não é isso, não. Gente tímida também faz networking. Por quê? É você encarar isso como uma ação intencional e deliberada. Eu vou me preparar para conversar com as outras pessoas. E aí eu vou apresentar como eu estou dizendo, apresentar a melhor versão. Eu sempre falo isso para muita gente eu atuo no TRE, e o TRE tem uma característica que é o seguinte, os juízes que passam por lá, eles são cíclicos, né? Eles têm mandatos de 2 anos. Então, por exemplo, vai um juiz de direito para lá, passa 2 anos e depois ele volta não, ele continua, né? Ele fica acumulando, mas volta a ficar exclusivamente na sua vara, né? E eu tenho a visão que muitos juízes, desembargadores têm, por exemplo, comigo, foram a experiência que eles tiveram me vendo atuar no tribunal. Isso gera um tipo de relação para você. Se lá no tribunal ele vê que você faz uma boa sustentação oral, se ele vê que, por exemplo, você despacha os seus processos, você explica, você é dedicado, você mostra os detalhes, mesmo que você perca, né? Porque, afinal de contas, perder faz parte da nossa profissão. Mas se essas pessoas estão vendo esse lado seu, elas vão lembrar de você.
Agora, se elas veem um lado do sujeito que vai chegar no julgamento, não se preparou, não falou com ninguém, não despachou seu processo, fez uma sustentação oral lendo, rápida, sem estar preparado. Se você está fazendo isso, ele vai lembrar disso. Ou seja, fazer networking é você se preparar para mostrar o melhor lado e o lado que você quer mostrar para essa pessoa, sabe? Muitos contatos que eu tive, muitos processos que surgiram e surgem lá no escritório, são processos que são levados por outros advogados, que conhecem a nossa atuação, conhecem a nossa expertise naquela área e eles levam o processo porque muitas vezes eles não têm, eles estão com dificuldade, eles estão com dúvida. Toda semana eu recebo ligação de muitos colegas, até colegas experientes, perguntando: Horácio, o que é que tu acha disso aqui? Tô querendo entrar com ação rescisória e queria fazer isso aqui. Recebi uma ligação essa semana desse jeito. Aí ele me manda, eu olho, digo: cara, eu acho que se eu fosse você eu fazia desse jeito. Aí eu tava pensando em fazer assim também. Nessa relação, eu não ganhei nada financeiramente, né? Mas para esse advogado, ele tá me tomando como uma pessoa que é uma referência para ele, uma pessoa que ele pode consultar. E isso, para mim, quando ele precisar fazer uma parceria, ele vai lembrar, evidentemente, de mim. Eu já recebi, por exemplo, proposta de honorários para só fazer uma sustentação oral, porque um cara me viu fazendo sustentação oral de um processo no tribunal. E ele me chamou: cara, eu queria te contratar para fazer uma sustentação oral também. Então, assim, principalmente o jovem advogado, mais do que o advogado experiente, porque o advogado experiente ele tem a experiência, né? É mais fácil para ele. O jovem advogado, ele precisa se preparar para fazer, para cada passo. Mesmo os passos inesperados, você tem que estar preparado. Então, a forma como você vai se relacionar, a forma como você vai vocês duas aqui fizeram aí umas perguntas, se prepararam, não foi um negócio aleatório e tal. E eu já fui pra entrevista que a pessoa me chamou e tava viajando da cabeça dela. Você repara nessas coisas, né? Então, a Carla, como eu falei, lembrei que ela foi minha aluna. Se eu lembrei, possivelmente era porque era uma boa aluna. Então, assim, essas marcas que você vai deixando, elas são ali o alimento do seu network, né? O network não é ficar fazendo get-get para as pessoas. Por quê? Porque tem muita gente fazendo isso. Você tem que se destacar de outra forma. Dito tudo isso, falei demais, né? Mas só para concluir, mas você também precisa, para fazer isso, perceber quais são suas grandes qualidades, né? Às vezes sua qualidade não é exatamente a qualidade de falar bem, mas você, às vezes, isso é uma coisa que hoje eu valorizo demais. É uma pessoa meticulosamente organizada. Sabe assim, aquela organização que dá raiva da pessoa de tão organizada que ela é. Quando eu vejo uma pessoa desse jeito, eu digo assim: cara, essa é uma pessoa que sempre vai ficar no meu radar pra eu contratar ela. Porque é uma habilidade que eu sinto que falta muito hoje nas pessoas. Pessoas que são organizadas, que são meticulosas, detalhistas, etc. Então, se você não fala bem, mas você tem essas características, você pode fazer o seu networking, conversar com as pessoas, mostrando isso. Você pode usar suas redes sociais para mostrar esse tipo de coisa. Às vezes, eu não falo bem. Pois compartilha bem como é que você organiza os seus processos, como é que você organiza suas tarefas da semana, o que é que você faz para organizar tudo isso, como é que você faz os andamentos do cliente. Se você mostra todo esse seu processo, mesmo que você seja uma pessoa que não fale bem, você vai mostrar a imagem de uma pessoa que é meticulosamente organizada. Se você fala bem, então você tem que estar falando no Instagram, porque é essa a imagem que você vai passar para as pessoas. Se você é um cara super disponível, por exemplo, um outro perfil de advogado, que é aquele advogado que é o seguinte: se eu precisar mandar ele para corrente hoje, ele vai. Se eu precisar mandar para ele fazer para Bom Jesus para despachar um processo, ele vai. Então, o seu Instagram vai ter que ter o quê? Foto dele despachando no interior, despachando com o juiz, viajando, etc. Não é o meu perfil. O Raimundo Júnior sabe disso, né? Trabalho com ele, que para me mandar pro interior é difícil, porque olha pra mim aqui, minha esposa tá grávida, um monte de coisa, é dificuldade. Não é o meu perfil, mas às vezes é um perfil necessário também. Tem demanda para isso, não voltando lá pro início, não é todo advogado que tem que ter mestrado, doutorado, etc. Mas ele pode ter autoridade, ele pode se destacar fazendo justamente isso. Eu sou uma pessoa organizada, eu sou uma pessoa muito impetuosa, uma pessoa que está disponível, que tem iniciativa, etc. É isso que você tem que mostrar para as pessoas. Mostrar, como eu estava dizendo, você tem que mostrar o seu melhor lado. Para isso você tem que refletir, né, se autoconhecer para saber qual é o seu lado bom, né? Não vá mostrar o lado que é uma bosta, né? Mostre o lado que seja bom, né? Então, acho que é isso.
Doutor, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade sexual, a agenda é muito lotada. Mas fiquei muito feliz de ter essa presença aqui, de reencontrá-lo também. A Joana também agradece bastante, muito obrigada por ela estar aqui com a gente. E para as pessoas que estão acompanhando a gente, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no Instagram da PAC e também no nosso canal no YouTube. E é isso. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, gente. Até logo. Obrigada.